This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Disney Plus wants to know, are you ready? For Marvel Studios' Thunderbolts, The New Avengers, now streaming on Disney Plus. Let's do this. One of the best Marvel movies of all time is now streaming on Disney Plus. Hey, you weren't listening to me. I said Thunderbolts, The New Avengers is now streaming on Disney Plus. Meet the New Avengers. That's cool name. Marvel Studios' Thunderbolts, The New Avengers, rated PG-13, now streaming on, you guessed it, Disney Plus. Começa agora, Abominável Podcast. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, esse é o Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com ele, Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá, já estou em pânico aqui com todos os problemas que eu tive antes de começar o podcast. A gravação por pouco não foi eliminada como uma vítima do Ghostface. Gente, o que está acontecendo com 2026? Janeiro passou super rápido, eu achei que foi num clique, assim, voou. E agora a gente tá em fevereiro, quase março, e tá bizarro. Eu não sei se vocês também estão sentindo um negócio esquisito, uns acontecimentos malucos, uma tecnologia que está se voltando contra nós, tal qual James Cameron já havia dito em Terminator. Eu vi ontem no Instagram falando que é o ano do cavalo, né? E aí o cavalo é o cavalo do História Sem Fim. Nós estamos tomando coice do cavalo. É o ano do cavalo, o ano de tomar rabada do cavalo, coice, de cagar na nossa cabeça. Mentira, isso não vai acontecer neste programa, porque temos um convidado mais do que especial, porque vamos falar de Pânico. Sim, a franquia. O 7º filme estreou e temos muito a dizer sobre este filme, sobre esta franquia. A gente queria, não sei. Eu sei que ele quer, porque ele é especialista em Pânico, meu bem. Eu estou falando de Bruno Faulin. Olá, Bruno, bem-vindo ao Abominável Podcast. Olá, gente. Muito obrigado aí pelo convite. Primeiro de tudo, queria dizer que também essas coisas estranhas estão acontecendo por aqui, então segura. Que eu acho que tem até a ver aí com o tema do filme, que é assustador, é engraçado, é um pouco de tudo, né? Pânico é um pouco de tudo. A gente volta aqui no tempo para falar de Pânico, porque quando ele surgiu, foi realmente um acontecimento, né? Foi em 1996 que saiu o primeiro Pânico. Há exatos 30 anos, né? 30 anos. É o Wes Craven, não é? Ou eu tô louca? Isso, ele é o diretor e o escritor, né? O roteirista é o Kevin Wilson, que é ele agora que tá dirigindo o 7. Então o Wes Craven tava lá com a vida tranquila. Ele resolveu meter mais essa. Ele já tinha feito coisas incríveis, como Fred Krueger, por exemplo. Aí ele falou, vou meter um pânico. E meteu um pânico que faz essa metalinguagem, né? Que é um filme que fala sobre filmes. Aí a gente tem a história da Sidney Prescott, que os amigos dela começam a ser perseguidos por um assassino mascarado, Ghostface. E aí usa clichês de filmes de terror para realizar um massacre real. Quando eu assisti o primeiro Pânico, eu fiquei bem impressionada, porque por incrível que pareça, eu preciso admitir isso aqui para vocês, eu não sou muito fã de filme com metalinguagem, assim. Mas o Pânico, ele trouxe um gásinho para esse tipo de subgênero. Vocês não acham?
Com certeza. E eu acho que assim, o inovador assim de Pânico é que o terror nessa época, né, 1990 e poucos aí, 96 quando foi lançado, já estava bem saturado, né? Os filmes já estavam assim, sabe, respirando dando o último suspiro e precisava de alguma coisa para se reinventar. E eu acho que nada melhor do que a pessoa que criou, né, esses filmes que passaram, né, a se tornar até ferramentas aí de uso, como você falou, de metalinguagem, né? Pânico se referencia e referencia também outros filmes. O primeiro Pânico é absurdamente, assim, um show de metalinguagem a todos os filmes do gênero, a Halloween, né? Que tanto o Wes quanto o Kevin Williamson são muito fãs de Halloween, então eles usaram como base, né, para a questão do assassino mascarado. Tem aquele lance da máscara do Ghostface, que era uma máscara real, né? Foi tudo feito ali com menos orçamento, né, possível, comparado aos filmes de hoje, né, que tem um orçamento muito maior. Eles pegaram simplesmente uma máscara, né, que se usava no Halloween, ou seja, essa máscara não foi criada para o filme, ela já existia, e resolveram botar num assassino que pode ser qualquer um de nós, né? Não é mais aquele ser super poderoso, né? Aquela pessoa não, aquela entidade, né, que não pode ser morta nunca. Então ele veio trazendo essa proposta, né? Isso é uma das coisas que eu mais gosto no Pânico, assim, como o Ghostface apanha, né? O filme todo, todos os filmes ele apanha demais. E vale a pena lembrar, né, que pra quem ainda não conhece Pânico, o Pânico é um slasher, que é aquele gênero famoso ali, né, que foi meio que imortalizado principalmente por Sexta-feira 13, onde a gente tem um assassino, normalmente mascarado, perseguindo um grupo de jovens, né, com armas cortantes, né, por isso que o slasher aí, seja um facão, um machado, uma faca normal e tal, que foi explorado até completamente ser... extraíram a última gota de sangue, né, que tinha no slasher. Literalmente. Principalmente nos anos 80, né, literalmente, ele foi totalmente... esfaqueado, mutilado. E quando chegou nos anos 90, os anos 80 foi o auge, né, desse tipo de filme. Quando chegou nos anos 90 ele não tinha muito mais a oferecer, não só o slasher, como o cinema de horror em si vinha já dando um sinal assim de cansaço, porque o horror meio que se tornou um gênero muito popular ali nos anos 80, principalmente com o advento do home video, né? Então a gente teve muita produção para encher os cinemas e as prateleiras de vídeos. Então a gente teve tudo que podia acontecer foi ali, né? O calendário, o slasher explorou todas as datas do calendário ali, Sexta-feira 13, Halloween, Natal, Dia das Mães, Réveillon, foi todo mundo, todo dia que era alguém ali no calendário acabou tendo um filme de slasher para chamar de seu. E o Wes Craven ele já tinha explorado um pouco de metalinguagem ali alguns anos antes, eu acho que em 92 ou 94, se eu não me engano, com o Último Pesadelo, né, que é o último filme que ele dirigiu da Hora do Pesadelo com o Freddy Krueger. E aí chegou 96, ele já estava pronto para ressuscitar o subgênero e trazer essa brincadeira da metalinguagem pro filme. O assassino, o Ghostface, é um cara real. E realmente a gente teve esses slashers dos anos 80 com essas entidades, né? Esses seres, como o Bruno falou, que você não conseguia matar, né? Você não mata o Freddy Krueger, você não mata o Jason, nem o Michael Myers. E ainda bem, né? Porque senão... Mas enfim, é essa a proposta. E aqui a gente tem um sujeito de carne e osso que pode ser absolutamente qualquer um e geralmente é o mais óbvio. O que é bem legal, porque você passa o filme inteiro às vezes achando que é alguém que, sei lá, tá numa outra pegada e de repente não, era aquela pessoa que você desconfiou logo no início. Essa brincadeira também que ele faz. Agora, eu sou uma pessoa, como diz o outro, quem me conhece sabe que eu não sou fã de continuações, né? Eu tenho um pequeno problema com continuações. Sou fã? Não. Quero ver? Quero e vejo tudo. Mas eu gosto de filmes únicos, aqueles que trazem um impacto. Quando eu assisti o primeiro Pânico, eu pensei, ferrou, porque eles vão fazer 50 agora. Porque foi um sucesso absurdo. E aí a gente teve logo o segundo, logo um ano depois, em 97, né? Sim, que foi bem mostra rapidinho. ali... Foi super rápido, mas a história se passa 2 anos depois dos crimes originais. A gente tem a Sidney na faculdade, tentando seguir em frente e tal. E aí tá rolando o lançamento do filme baseado
nos assassinatos do primeiro filme. Isso é, assim, muito maluco, porque funcionou pra caramba. Você esperava que a franquia fosse longa, Bruno? Olha, eu acho que eu tinha o meu primeiro contato com Pânico, na verdade, não foi em 1996, mas foi um pouquinho depois, no segundo filme, pouco antes dele ser lançado no Brasil, porque antigamente é bom, né, relembrar, e pra quem não sabe também, os filmes tinham uma janela de estreia muito alta, então o filme às vezes estreava nos Estados Unidos, só chegava aqui um ano depois. Então imagina um filme desse, né, com revelação de assassino, se manter com segredo, ainda mais que teve final vazado, foi uma confusão. Mas eu acho que esse filme, para mim, foi meu primeiro contato com Pânico. Eu assisti ele antes de estrear no Brasil, por intermédio de um irmão de uma amiga minha, que conseguiu, né, o DVD na época e trouxe para ela de presente. O filme já tinha sido lançado lá em DVD, pra vocês terem noção, e não tinha chegado no cinema aqui. Olha só como demorava. E aí nós assistimos, né, treinando o nosso inglês ali, com uns 10 aninhos de idade. Assistimos o filme. Pois é, e aí foi meu primeiro contato. Eu fiquei assim apaixonado com a forma como o filme consegue te prender, te deixar desesperado, te fazer rir, te fazer torcer, te fazer ter medo. É assim impressionante. Aí só depois que eu fui assistir o primeiro, né? E claro que a gente não pode invalidar que ele é realmente como tudo começou, mas eu tenho um carinho muito grande, né, pela primeira continuação, que foi o filme 2, por conta das cenas, justamente essa cena do cinema, que é muito icônica, a abertura. Eu gosto muito também da cena da Cissy Cooper, que na época foi estrelada aí pela Sarah Michelle Gellar, que fazia Buffy, que eu também era muito fã, era a minha série favorita da época. Então vê-la ali em cena, né, numa situação, porque na Buffy ela era que matava todo mundo, as entidades, os vampiros, os monstros, e ali a gente vê ela numa situação de vulnerabilidade. Então, achei isso muito interessante também. Eu acho que a cena da Cissy Cooper, ela é tão icônica quanto a cena de abertura com a Drew Barrymore, que a da Drew é muito maravilhosa, é muito artística, né? Mas a da Cissy é no meio do filme, e mesmo assim ela conseguiu segurar tão bem o suspense quanto a do primeiro filme da Drew. Então eu acho o 2 assim incrível, aquela cena também do carro, que elas têm que se livrar, né, pela janela porque o assassino tá na frente. A cena também da Gale vendo o Dewey sendo atacado pelo assassino por trás daquele vidro, né, que é de estúdio, que você não consegue ver do outro lado. Então, assim, a Sydney, né, tentando ser atriz, eu acho que é um filme que tem um corpo, assim, um background muito bom, fora que ele faz várias referências também ao filme anterior. Então, assim, pra mim é uma continuação que é o meu top 2, assim, sabe? Eu diria que, na minha opinião, pelo carinho de fã, o 2 pra mim é o meu favorito, mas eu reconheço que o primeiro realmente é o maior de todos. Então, acho que tem esse valor também pra mim muito, muito sentimental, muito significativo, porque foi meu primeiro contato com o 2. E tem o Randy, né? Esquecemos de falar do Randy, que explica as regras, né, de um filme de terror. Virou um personagem recorrente, né? O tipo de personagem, né? O tropo ali recorrente na franquia. E isso que você falou da Drew Barrymore, vale a pena lembrar, né? Voltar um pouquinho, porque a cena da Drew Barrymore pegou todo mundo de surpresa, porque ela era o maior nome ali no filme, né? Na época. Sim, anunciada como protagonista, né? Exato, foi anunciado como protagonista, estava em todas as peças de divulgação e tal, tá no cartaz principal ali, é a expressão dela ali, né, de fundo, e acontece o que acontece, né, de uma forma inesperada, e isso meio que se tornou uma marca da franquia, né, de trazer um grande nome ali, quase como sendo um convidado especial ali. Pois é, isso chamou bastante minha atenção, porque eu achei genial, assim, você anunciar uma atriz como protagonista de um filme e você mata ela nos primeiros 20 minutos, 10 minutos, sei lá quanto tempo tem a cena que eu não lembro, não tenho memória. Mas é maravilhoso, porque aí você pensa, tá, pra onde vai isso aqui? Chamou a minha atenção. Eu gostei bastante do segundo filme, ele me surpreendeu, apesar de eu não curtir continuações, mas eu achei que ele conseguiu ainda trazer coisas novas. Ele tem um molho, não vai. Foi só uma... É um filme que tem um molho. Não, ele tem. Ele tem o sangue, né? Ele não... Ele trouxe... Ele não ficou no mais do mesmo, né? Tipo, ai, vamos lá, tudo de novo, né? Não, ele trouxe. Aí,
brasileiros. Em 2000 saiu Pânico 3, que agora a gente tem uma trama se movendo para Hollywood, nos bastidores daquele filme fictício lá, né, que eles fazem. E aí temos esse novo Ghostface matando aí o elenco na ordem que eles morrem no roteiro. E aqui também a gente descobre coisas aí também do passado da Sidney, né? Que ainda é a grande personagem dessa franquia. E da mãe dela, né? Que tem um passado complicado, né? Cheio de mistérios. E aí eu pensei, bom, vamos terminar nessa trilogia. Vai ser uma trilogia, sei lá. Não vai ser uma trilogia. Até porque eu acho que o terceiro repete muitas coisas, embora ele tenta ali dar um gás, eu acho que ele já dá uma derrapadinha, principalmente por ter essa questão do filme de novo e tal, parece que ele dá uma rodada, ele dá uma patinada. Esse filme também é interessante a gente pontuar que ele teve muitas intervenções, tá? De roteiro, de mudanças na produção, principalmente a Neve Campbell, né? Que acabou perdendo um pouco o protagonismo nesse filme, tendo até as cenas da Gale com a Jennifer Jolie, que interpreta ela no Stab, tendo mais destaque, porque a Neve Campbell estava bastante comprometida com Party of Five na época ainda, então ela não queria se entregar tanto, né? Não sei como que ela foi convencida, porque o Wes, na verdade, amava ela, né? A Neve, então ele sempre valorizou muito a história da Sidney, em nenhum momento ele queria tirá-la da história, e também teve intervenção aí nessa época dos irmãos lá, do Westerns, que que tiveram várias polêmicas. Teve problema de mudança de roteiro, de destino, de como que ia ser tudo. E eu não me conformo até hoje do Roman ter feito tudo aquilo sozinho, né? Pra mim, eu acho que é uma revelação de assassino icônica, porque eu acho que ele arquitetou tudo, na verdade, desde o início. Ele convenceu o Billy, né, a seguir com essa história do primeiro filme. Então, eu gosto que o 3, ele consegue conectar toda a história. Ele era pra ser realmente o fechamento de uma trilogia. Agora, se ia voltar essa história um dia ou não, eu acho que isso não estava nos planos recentes de ninguém, né? O problema é que eu acho que eles acabaram encerrando ali com bastante coisas a serem preenchidas, né? Como vocês comentaram aí mesmo. Já um filme também começa a se repetir mais, mas ainda assim eu gostei bastante dessa questão de se passar em Hollywood, dele fazer essa coisa das mortes seguidas. Eu gosto muito daquela cena maluca da explosão do fax, né, dentro da casa. Eu acho aquela cena insana e me marcou muito também, porque, detalhe, esse foi o primeiro filme que eu vi no cinema, tá? Porque o 2 eu tinha visto na casa da minha amiga, né? Esse foi o 3, foi o primeiro que eu fui ao cinema, ainda não era não era maior de idade ainda, então eu fui lá, né, dando aquele jeitinho, né, de convencer a entrar. Então eu esperei tanto esse filme, eu olhava na internet, tudo que era coisa sobre ele, eu pesquisava, eu ia atrás, eu era completamente já, assim, fascinado por Pânico. E eu confesso que ele foi um pouco decepcionante mesmo, ele tem problemas, mas eu acho que ele não invalida aí ser um bom filme. Eu acho que ele tem seus méritos, e eu acho que o que me incomodou muito foi a questão do Roman ter feito, né, supostamente, tudo isso sozinho, porque são muitas mortes, né? Então, assim, não dá pra. Não convenceu pra mim nesse sentido. Eu concordo com essa questão da solução, não deixar um pouco um gosto de mesmo, sabe? Fica aquela cara de mesmo. Mas ele funciona como um ponto final para uma trilogia que não foi encerrada, né? Ele tem essa coisa de amarrar tudo, pegar coisas dos 2 filmes originais, né? Dos antecessores, e empacotar tudo e fechar. Mas ainda assim, como dentro do slasher nenhuma continuação está morta para sempre. Tivemos o Pânico 4, 2011. Demorou, hein, gente? Demorou bastante, né? Mais de uma década. Demorou, e eu achei que nunca mais fosse ter. Eu pensei, também. legal, o primeiro é bom, o segundo é bom, o terceiro é mais ou menos, mas ok, fechou, 10 de 10, não falamos mais nesse assunto. Aí, em 2011, tivemos o quarto filme. E aí, quando falaram que ia sair na época, eu fiquei pensando. Eu falei, cara, eles vão precisar dar uma atualizada para a nova geração, né? Porque, poxa vida, 11 anos depois, é um gap grande, assim. E eles conseguem meio que fazer isso, né? Porque a gente tem a personagem da Sidney agora, que escreveu um livro, né? E aí, enfim, vem lá o Ghostface tudo de novo, usando rede social,
que era uma coisa que não, né, não tinha tão forte na época. Sim. E E câmeras. brincando também, uma questão que eu acho interessante, Dani, que me incomodou bastante quando assisti, mas se você for parar pra pensar, ele continua fazendo o que ele começou a fazer no passado, que era até brincar com essa questão, até fazer uma sátira mesmo aos filmes de terror. Então, aquele início é muito caótico, né? Que a gente vai vendo uma cena de stab dentro da outra, até chegar na cena da morte original. Eu acho uma das aberturas mais caóticas e confusas da franquia, mas eu gosto muito que esse filme, ele consegue se reinventar, é como você falou, né? A gente tá falando de uma década depois, um pouquinho mais de uma década, a gente pensa como que um filme como esse ainda pode funcionar trazendo uma história original também, mas sem abandonar a sua essência, essa questão. Quem que liga hoje em dia para alguém, né? As pessoas não se ligam mais tanto, elas falam pelo telefone. Como trazer isso, né? E continuar mantendo aquele suspense, essa questão também de tentar adivinhar quem é o assassino, que eu acho que é uma coisa muito atemporal, né? Eu acho que hoje em dia a gente não se preocupa tanto só em saber quem é o assassino, mas entender a motivação. Eu acho que esse é o grande mistério de Pânico. Por que descobrir o assassino? Pra gente que já viu todos, a gente meio que já vai manjando, a gente já sabe, ó, aquele ali tem um olhar suspeito, né? Aquela pessoa ali fica aparecendo na hora que não deve, acho que tá sendo enganado. Agora eu acho que Pânico 4 tem um mérito que não dá pra gente deixar de comentar, que é pra mim uma das melhores revelações de assassino da franquia, que foi justamente quem a gente achou que seria a protagonista da trama, que é a sobrinha da Sidney, né? Então, é uma questão assim muito interessante de ser trabalhada e que surpreendeu, acho que é um dos maiores plot twists da história de Pânico, e eu acho que isso dá uma coisa especial para esse filme, um carinho especial para os fãs. E tem também, né, personagens icônicos como a Kirby, a gente tem o retorno aí também de personagens marcantes como a própria Gay, o próprio Dewey, né, que agora estão casados, vivendo uma vida de casal. Então, eu acho que é um filme bacana. O que me incomoda muito é aquele filtro. Não sei vocês, mas eu odeio o filtro desse filme. Ele é meio. Tem umas partes meio esbranquiçadas ali, estouradas. Eu acho a fotografia muito estranha. Na época também ele teve uma divulgação péssima, né? Então ele foi um dos mais fracos de bilheteria. Tanto que acabou encerrando a franquia durante um bom tempo. Né? Pois é, mais uma década, né? Mais 11 anos de novo. Pois é. Você sabe que quando eu assisti Pânico 4, eu pensei assim, gente, são os piores amigos e parentes, né, que essas pessoas têm. Nossa, demais. Todo mundo, não dá pra confiar em ninguém, gente. Em Pânico não dá, pode ser qualquer um. Pode ser qualquer pessoa. Que desespero. Você não pode ter um amigo, você não pode ter ninguém. Você tem que viver por sua conta e risco e seja o que Deus quiser, porque olha... Aí, gente, vamos para 2022. Quando falaram que ia sair o Pânico 5, eu falei, gente, vocês estão de brincadeira comigo, né? Brincadeira, não é possível. Eu fiquei assim, sei lá, eu fiquei em choque. Eu falei, não é possível que vai voltar. E eu não tava dando nada pra esse filme. Eu falei, esse filme vai ser uma bosta. Eu não quero assistir. Eu tô puta, porque eu sou esse tipo de pessoa. Fico xingando sozinha dentro de casa, não faz o menor sentido. Aí falei, ai, tá bom, vai, vamos lá ver. E eu adorei o filme. Pois é, surpreendeu todo mundo, né? Todo mundo. E eu fiquei pensando, eu falei, caraca, que loucura. Um filme que conta a história ali de 25 anos depois do primeiro massacre. A gente tem um novo elenco, a gente tem um novo grupo de adolescente, a gente tem duas irmãs ali, a Dina Ortega e a Melissa. Temos pessoas do elenco original ali para fazer essa transição. E eu falei, caraca, como eles conseguiram fazer isso? E ficou bom, porque tinha tudo para dar errado, né? E ficou bom, ele é um reboot completo, né? Lembrando que ele zera a contagem no nome, né? O Wes Craven já havia falecido ali em 2014, se eu não me engano. Foi por aí. E aí eles começam tudo de novo, atualizando os rostos, né? Trazendo uma galerinha mais nova, já pensando numa nova franquia, né? Eu acho bem interessante essa coisa do filme 2022, que ele justamente não usa nem o número mais, né? Coisa que eles voltaram atrás depois. Então é como se eles realmente estivessem recomeçando tudo,
mas com aquelas regras novas, né, que a gente vê a Mindy, o Chad e os gêmeos explicando sobre essa questão da sequência legado, né, que é justamente seguir a história do original, mas, né, trazer algo inédito para a franquia. Então a gente está falando aí sobre uma nova história. A gente já viu isso em Halloween, gente, deu tão errado, né? Quantas vezes tentaram fazer isso e deu muito ruim. Eu morria de medo, mas assim, eu fiquei feliz quando, né, o Pânico caiu nas mãos da Paramount e teve o seu devido merecimento, né, respeito, porque no 4 ele não estava ainda numa distribuição boa, ele não teve o marketing que ele merecia, ele não foi finalizado como ele deveria ter sido finalizado, acho que também tiveram muitos problemas. Aliás, é uma franquia que sempre traz polêmica, né? A gente sabe. E, inclusive, eu acho o Pânico 5 muito desafiador, porque ele foi feito durante a pandemia, então os atores estavam atuando de máscara. Então, assim, foi muito desafiador, não podia fazer coisas em lugares muito abertos, então você pode ver que ele é um filme mais de estúdio, ele não é um filme que tem tanto background com tantas pessoas, ele funciona muito ali dentro daquele centro de personagens e fazendo aquele jogo de mistério. Como levou, né, um bom tempo entre o 4 e o 5, é muito legal, porque os fãs já estavam nostálgicos, né? Eu confesso que eu fiquei muito empolgado quando eu soube que ia ter o quinto, mas eu fiquei com muito medo por conta justamente que o Wes Craven já havia falecido e eu fiquei com medo de outros diretores não darem conta. Mas aí eu tinha assistido o Casamento Sangrento, achei um filme interessante, inovador, bem feito, que tem uma construção de suspense muito boa, e falei, acho que tá em boas mãos, né? E eu acho que foi um filme que, dentro de todos os seus desafios que ele encontrou, eu acho que ele foi muito bem sucedido também, teve uma história interessante, apresentou personagens que a gente também passou a torcer. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, não digo que é um dos meus favoritos, mas gosto também que trouxe a Sydney de volta, ainda que numa participação bem reduzida, né? Mas tem também essa questão, né, deles terem sido corajosos de matar o Dewey, que recentemente, né, em uma das entrevistas de divulgação de Pânico 7, o Kevin Wilson acabou revelando que Dewey já estava nos planos dele de matar. Porém, a gente sabe que, né, existe muita intervenção de estúdio, do diretor, então essas coisas podem ir mudando, né? Não é porque o roteirista quer fazer que vai realmente acontecer. Então, eu acho interessante porque o Pânico 4, na verdade, né, era para ter terminado com a Jill viva. Não sei se vocês sabiam disso, mas, tipo, ele realmente confessou, Kevin Wilson, que era a ideia dele, era fazer a Sydney ficar desacordada, sem lembrar de nada, e a Jill continuar a vida dela, sem nunca ninguém saber que foi ela a autora de todos os assassinatos. Então, existiam outros planos aí, né? O Pânico 4, ele vinha para ser uma nova trilogia. Só que tudo mudou, né? Não deu certo, não foi bem de bilheteria, não foi tão bem aceito, e hoje ele é visto pelos fãs como uma das melhores sequências, justamente por conta da Jill, né? Mas falando dos 5, eu acho que tem também essa questão de ter apresentado atores novos que estão em projetos atuais, projetos mais adolescentes, né? Então a franquia precisava ser apresentada para um novo público, para que ela conseguisse realmente se manter nas bilheterias, coisa que em Pânico 4 não havia acontecido de uma forma muito bem sucedida. Então ele veio com essa missão aí complicada, né? De homenagear o Wes, que já tinha morrido, fazer uma boa bilheteria, né? Dar um retorno para os estúdios e possivelmente se tornar novamente numa franquia lucrativa, né? Que já tá. Vamos ver que se esse filme aí, o 7, consegue trazer 1 bilhão, mas tá bem próximo. Eu fiquei muito impressionada com esse filme. Eu não tava dando nada pra ele, de repente eu fiquei muito feliz. A gente foi um dos primeiros programas, né, do podcast. A gente fez uma dobradinha com esse e o Massacre da Serra Elétrica, que saiu mais ou menos na mesma época ali, e esse aqui infinitamente superior. Apesar de, eu vou fazer uma confissão aqui, eu não suporto a personagem a Mindy. A Mindy? Achei que você ia falar da Tara. Não, é a Mindy. Puta que pariu. Será que ela vai de base aí nesse filme novo agora? Nossa, tô tomara, pensando. tô torcendo, estou ansioso. Eu quero lembrá-los da Darkflix Plus, que é o único serviço de streaming deste país que é focado em filmes de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular, tablet, aplicativo, computador, televisão, onde você quiser, tá? Tem na Claro TV também.
E aí você tem acesso a um catálogo gigante de filmes de terror de todas as décadas possíveis e imagináveis, com todos os gêneros e subgêneros. Custa R$ 9,90 por mês, que é um valor simbólico para um catálogo. Não tem propaganda, o que é ótimo. E vale muito a pena para quem gosta de filme de terror como nós. Por quê? Porque se for esperar qualquer outro serviço de streaming ajudar a gente na parte do terror, nós estamos ferrados. Porque ninguém coloca nada bom. E na Darkflix todo dia entra um filme. Então vai lá, darkflixplus.com.br. Aí, brasileiros, não contentes, a gente já sabia que isso iria acontecer, porque se chegou até os 5, não ia parar por aí, né? Aí tivemos Pânico 6 em 2023, com os sobreviventes do filme anterior. Retomando aí a velocidade lá do primeiro pro segundo, né? Que é um aninho. Pois é. Logo no ano seguinte, 2023, a gente teve já o Pânico 6, que conta a história dos sobreviventes do primeiro filme, que agora mudaram, né? Foram para uma outra cidade, foram para Nova York. E aqui vai ser tranquilo, viu? Aqui não vai ter Ghostface, aqui não vai ter nada, vai ser ótimo. Só que não. E aí a gente tem aquela cena do assassino perseguindo ali nas ruas do metrô e tal. Cara, aquela cena é muito boa, né? Eu achei os 6, assim, muito interessante essa questão de abordar Nova York, né? Que é aquela questão de todo mundo tá ali falando, gritando, ainda mais que o filme ele se passa, né, durante o Halloween, né? Então isso daí é uma coisa também que para quem é fã da franquia, né, queria muito ver acontecer, então torna todo esse background ali mais interessante ainda. E a cena de abertura realmente é muito icônica, eu só acho que eu gostaria muito, muito que ela tivesse durado um pouco mais. Acho que foi um pouco rápida a morte, né, da primeira vítima, que foi com a atriz. Meu Deus, eu esqueci o nome da atriz agora, gente. Deu um branco. Samara Weaving. Isso, tivemos aí, né, a abertura com a Samara Weaving e ela arrasou muito. Ela é uma atriz muito carismática, né, que deu o nome ali em Casamento Sangrento. Eu acho que ela poderia ter durado mais tempo de cena. Acho que poderiam ter explorado mais essa questão da perseguição, que é uma coisa que os fãs já estavam pedindo há muito tempo. Nós queremos perseguição, a gente quer aquela perseguição de Pânico 2, né? Que foi tão característica da franquia. A gente quer ver gente correndo, a gente quer ver gente encurralada. E eu acho que essa é uma cena muito bem trabalhada, mas ainda assim eu acho que faltou um pouquinho pra mim. Mas ela é boa, é uma boa abertura, eu gosto. E eu acho o filme 6 assim, com cenas muito fortes, né? Mais viscerais, aquela cena da Annika na escada, né? É muito louco que ela te provoca todas as emoções possíveis, né? Você fala, você torce, mas você sabe que ela não vai conseguir passar, mas ao mesmo tempo te dá é dramático, né? Dá uma dor, assim, como se você estivesse sentindo pela personagem, e é um desespero, assim, absurdo. Acho que foi um dos grandes destaques desse filme, e gostei também, né, dessa questão deles explorarem, né, lugares em Nova York. Por isso que eu falei que eu acho que eles poderiam ter explorado até mais, tá? Porque tinha muita coisa para se fazer ali, né, naquele cenário. Mas ainda assim, eu acho que foram boas cenas. Eu não me conformo com uma coisa nesse filme, gente. Eu vou desabafar com vocês. Não dá pra engolir esse lance deles quererem manter o core 4 intacto, sem nenhuma perda. Eu acho que Pânico sempre foi tão audacioso, né, nessa questão de matar protagonistas, de matar pessoas importantes. E eu acho que nesse filme eles deixaram muita gente viva, né? Então, dá pra entender como que uma pessoa como o Chad, né? Leva tanta facada, já tinha levado um monte no 5. Tem gente que morre com uma só, gente, como o cara sobreviveu. Eu sei que a gente tá falando de um filme, de um universo de ficção, mas é que tem certas coisas que é difícil de engolir, né? E eu acho que todas aquelas facadas que ele levou, ele ainda terminar vivo, eu achei um pouco too much. E eu não gosto da revelação dos assassinos desse filme. Eu acho que foi um pouco forçada, não me convenceu tanto, mas faz sentido, né? Dentro da história das irmãs Carpenter, do filho e tudo, do Rich, né? Então, eu acho que é um filme que é muito bem sucedido em provocar suspense e tensão. Eu fiquei muito, muito tenso, eu gosto bastante desse filme. E eu acho que ele também dá um final digno para a história das irmãs Carpenter, né? Por mais que tivesse ainda planos de uma possível nova continuação, mesmo com todas as polêmicas, né, que a gente sabe que aconteceram, eu acho que deu um final bom para elas. E eu achei bem satisfatório, achei aquela cena
né, do santuário maravilhosa. Gosto muito da cena de abertura, eu gosto demais daquela cena. Eu acho que é a que eu mais gosto, apesar dos pesares, né, de todos os problemas, tirando a primeira, que pra mim é insuperável por conta de tudo que se formou em torno da estreia do primeiro filme, mas essa, por ter mudado de cidade, por ser outra coisa, eu achei muito, muito legal. E a gente já começa com umas polêmicas também, né? A gente tem ali umas histórias de bastidor meio complicada, tipo a Neve Campbell não voltar porque os caras não queriam pagar o que ela queria receber. Aí depois deu aquela treta no final, né, do filme, porque a Melissa deu uma declaração que os caras não curtiram muito, e aí meio que demitiram. Aí a Dina Ortega veio com esse papo de eu vou fazer Wandinha, o que pra mim é uma grande mentira. Dina Ortega olhou e falou: amores, se essa moça saiu, eu vou sair também, porque isso aqui vai dar ruim. Pegou, virou e picou a mula pro 7º filme. Vocês que se virem. E eu podia jurar que o 7º filme não ia acontecer, depois de tudo que aconteceu depois do 6º, né? Dessas polêmicas fora da tela. E quando anunciaram o 7º, não, vai ter o 7º, vai ter sim, vai atrasar a produção, mas vai ter, não sei o quê. E aí me volta a Neve Campbell. Eu pensei, bom, eles não vão mais pagar a Dina Ortega, deve ter sobrado o cachê. Somou o seu salário das duas, juntou com o dela e... Foi o que eu pensei. Você achou isso também, Bruno? Que sobrou dinheiro porque não tinha que pagar uma Dina Ortega nem uma Melissa, e aí deram tudo pra Neve Campbell? Olha, eu acho que tem um pouco de... É uma questão, assim, né? É tão delicado esse assunto, que envolve tantas camadas, né? Mas eu acho, assim, né? De qualquer forma, a gente tem envolvido em todos esses filmes, de alguma forma, seja direto ou indiretamente, o Kevin Williamson, né? Que é o criador da franquia. Ele tem um respeito muito grande pela Neve Campbell. Acho que essa questão com a Neve envolvia muito mais, né? Os estúdios... a gente não tá falando de Paramount nem nada, mas mais as produtoras, né? De não quererem, né, não valorizarem, né, uma atriz que simplesmente é o rosto da franquia desde sempre, né? É uma personagem que está a nível da Jamie Lee Curtis de Halloween, né? Agora, uma coisa é fato, eu acho que tentaram amenizar essa história da melhor forma possível, mas ficou tudo muito feio, como você falou, né? Teve gente pulando fora do barco, agora a gente viu que teve personagens que estão voltando, como os gêmeos, que nosso amigo aí ama, provavelmente para encerrar essa trajetória. Não sabemos, né? Não dá para saber muito, até porque no trailer só mostra uma cena dos dois, então a gente não sabe o que vai acontecer, se eles vivem, se eles morrem. Mas eu acho que foi uma questão muito delicada, mas eu estou muito feliz de ver a Neve Campbell ela tá com um brilho nos olhos, não sei se vocês estão acompanhando, e como a gente está falando também de um período de celebração, né, que são 30 anos da franquia, eles estão muito com essa questão de divulgar os 30 anos, o 7º filme, e também de trazer curiosidade de bastidores, uma coisa que a gente ama, né, que a gente quer saber como que fazia, né, como que no primeiro filme o cara lá da voz falava realmente com a Drew Barrymore e ninguém tinha visto ele, nem a Neve Campbell, ninguém sabia quem que era aquela pessoa. O Wes Craven fazia as coisas pra assustar a galera mesmo no set, ele queria causar. Então, assim, a gente tá descobrindo muitos detalhes legais de bastidores. E é claro, né, gente, isso daí também, né, tem um viés aí de tentar limpar a barra e um pouco dessas polêmicas, a gente sabe, tem gente que já está tentando sabotar o filme, mas não irão conseguir, porque a previsão já de estreia no primeiro final de semana já está altíssima, né? Então vamos torcer. Eu sou muito fã da franquia, acho que independente das polêmicas, a gente tem que lembrar que é um filme de muito sucesso, é uma franquia de muito sucesso, muito querida pelo público, muito amada. Então acho que a Neve Campbell está tendo todo o reconhecimento que ela merece, porque agora ela também se tornou, né, produtora executiva do filme, assim como a Courtney Cox já havia se tornado no anterior. E a gente tem aí o Kevin Williamson, que é o criador, dirigindo pela primeira vez um filme da franquia. Então, assim, são tantos elementos favoráveis a esse filme que não tem como não se criar uma nova expectativa, né? A gente acha que, não, agora para que mais um? Mas são coisas tão interessantes e ver, né? Agora a gente vai entrar provavelmente nesse tópico, né? Ver a Sydney com a sua filha. Então, assim, tem toda uma novidade aí, né? Não é mais do mesmo. Eu acho que esse é o filme que é mais... que tem um apelo mais nostálgico, acho que, de todas as continuações. Mais do que os dois anteriores, aqui eles estão indo full
apelação para nostalgia, assim. E eu acho isso legal quando tem essa virada de período, né? O filme está completando aí 30 anos, então o original, né? Completando 30 anos. Então nada mais justo que se use a nostalgia neste momento para se construir toda uma mitologia ao redor do filme, sabe? Mais do que a história dentro do filme, ele tem uma história ao redor que tá bem de acordo com o ponto que ele é, né, dentro da história da franquia Pânico. Eu confesso que de tudo, o que menos me atrai, embora eu goste do Kevin Williamson como roteirista, é ele como diretor. Eu não sei se você chegou a ver um filme que ele fez durante a pandemia, que é um slasher que se passa na pandemia, assim. Eu achei aquele filme tão fraquinho. Eu até que gostei, assim, eu achei ele original, mas realmente peca um pouco na direção. Ele fez aquele Cursed também, né, com a Christina Ricci, que era de lobisomem. Talvez ele esteja vindo aí com uma outra proposta. Eu torço, cara, eu quero muito que seja bom, faça um bom trabalho, sabe? Realmente eu também fiquei muito preocupado com essa questão, porque não é o território, de certa forma, seguro dele, né? Ele é excelente nas suas criações, né, tudo, mas realmente a gente vai ter que dar um voto. Um voto de confiança. Os diretores saíram por conta das meninas também ou por algum outro motivo? Pois é, eles contrataram até aquele outro diretor da Morte Te Dá Parabéns, né? E ele também abandonou, acho que é o Christopher Landon, se eu não me engano o nome dele. Depois te dá uma conferida. Mas deu toda uma confusão, né? Os caras também largaram o barco, foram demitidos, pelo que eu entendi. E eles acabaram resolvendo seguir aí uma outra linha, né? Também o diretor também não lembro se foi mandado embora ou se ele mesmo também largou o barco. Acredito que ele tenha sido também dispensado, né? Digamos assim. Eles falaram, não, gente, a gente tem que recomeçar aqui de outro jeito. Não tá legal isso aqui, né? Os diretores não vão voltar. Esse novo aqui não vai funcionar. Foi uma confusão danada, é o que a Dani falou aí, né? Eu achei que esse filme também ia por água abaixo e eles não iam conseguir resolver essa história, mas a partir do momento que eles falaram que Neve Campbell estava de volta como protagonista, eu falei, eita, eles já arrumaram o jeito de nos prender novamente, né? Eles foram muito espertos, mas eu acho que só uma Neve Campbell salvaria esse Pânico 7, porque depois de tudo que aconteceu, realmente a criatividade foi colocada em pauta aqui, né? Foi questionada, porque, saíram as atrizes, aí entra um diretor, aí sai o diretor, aí sai não sei o que, e você fala, gente, isso não vai dar certo. E aí, de repente, pum, a coisa parece que vai. Aí você fala, opa, então arrumaram a casa, porque eu não acho que a Neve Campbell voltaria pra fazer, sei lá, se a ideia não fosse bacana, né? Acredito eu que ela, por ser o rosto da franquia e por, né, estarmos aí comemorando 30 anos, não ia fazer qualquer coisa. Então, acho que teremos aqui, talvez, uma surpresa. Agora, eu preciso confessar, se vocês estão falando de personagens, que eu não aguento mais o personagem da Courtney Cox. Pra mim, podia matar ela agora no Pânico 7. Obrigada. Já matou o Dewey, vamos fechar. Né? Exato. Não aguento mais. Essa é a grande verdade. Aí eu concordo com o Bruno. Poxa, tava demorando mesmo pra matar uma galera já, né? Das antigas ali. Não sei. Mas eu acho até que eles poderiam ter uma ideia nesse sentido, mas por conta de tudo que aconteceu com as duas meninas, talvez eles tenham tido que recalcular a rota, né? Aqui só pra gente situar, eu tava vendo aqui a sequência de fatos, né? Os diretores, o Bertinelli Open e o Gillett, eles saíram em 2023, em agosto de 2023, saíram do projeto por conta de conflitos de agenda com o Abigail. Depois o Christopher Landon foi contratado para ocupar o lugar deles, mas no mesmo mês eles tiveram que suspender a pré-produção por conta da greve lá de 2023 do SAG-AFTRA. E aí, em novembro, depois disso, é que a Melissa Barrera foi demitida por conta das declarações dela sobre a guerra em Gaza. E logo em seguida, a Jenna Ortega alegou que estava com conflitos, né, de agenda por conta da segunda temporada da Wandinha. E aí, eles recalcularam rota forte. Além de, obviamente, né, vai apelar muito para nostalgia, ele está trazendo também
de certa forma, uma nova geração, né? Isso através da própria filha da Sidney, não mais a filha do Billy, né? E o que torna a coisa ainda mais, né, simpática com o público, digamos assim, né? A gente tá vendo ali é, uma personagem sendo valorizada, né? Que é a Sidney, que sempre vai ser a alma da franquia. Mas eu vou discordar de você, viu, Dani? Eu acho que a Gina não pode morrer, não, porque eu adoro ela, cara. Eu acho que a Courtney Cox é tão brilhante nessa personagem. Ela consegue ser icônica de todas as formas, seja com os visuais dela, com o cabelo diferente. Agora, nesse filme, vai aparecer ela entrevistando a Sidney. Ela conseguiu, né, chegar lá. E eu acho que ela é uma mulher também que é uma grande sobrevivente, né? A gente teve aquela cena também que a gente não comentou, né? De Pânico 6, dela recebendo pela primeira vez a ligação do Ghostface. E na casa dela, né? O apartamento dela é muito boa. Demais, demais, né? Então, assim, eu acho que deveriam matar os gêmeos, acabar com essa história. Porque se for para trazer de volta um dia a Sam ou a Tara, então eu acho que elas conseguem sustentar o filme sozinhas. Apesar de que o Core 4 foi muito trabalhado no sexto filme, eu acho que precisa ter sim a ousadia de encerrar, né, algum ciclo de personagens. Mas a gente está esquecendo de também comentar algumas coisas que já foram reveladas. Eu não vou dizer nem que isso é um spoiler, porque tá em todos os veículos, né? Tá sendo divulgado. Os atores estão fazendo entrevista. A gente vê ali já claramente o David Arquette, né, de volta. A gente tem também o Matthew Lillard, que foi o Stu. E a gente também tem o Roman, né? O ator que interpretou o Roman, que é o assassino do terceiro filme, de volta neste filme, né? Agora não vamos entrar em detalhes de como eles vão voltar, e que são personagens, né, e atores também que marcaram aí durante esses 30 anos da franquia. Então, colocá-los também de volta é um grande atrativo, né, para fazer as pessoas quererem assistir. Eu tô curioso, será que eles vão colocar como fantasma, inteligência artificial? Como eles vão colocar esse povo nesse filme? Tipo, será que é um flashback? Será que não é? Então, eu acho que isso aumenta muito a curiosidade das pessoas. E uma escolha de marketing mesmo. Eles estão indo pras cabeças com esse filme. Eu acho que eles estão certos. Estão certos. Eu acho que vai ser melhor. Eu nem vi ainda, mas eu já sei que vai ser melhor do que o retorno da Sarah Michelle Gellar. Sei que vocês fizeram no ano passado. Esperamos que nesse filme a gente não tenha que passar por um constrangimento similar a esse. Estamos na torcida. Senhoras e senhores, eu quero saber de vocês se vocês já assistiram Pânico, se vocês já foram no cinema. Conta aqui nos comentários qual é o seu Pânico preferido, quem é o seu personagem preferido, quem você acha que vai de arrasta no sétimo filme. E não esqueça de seguir Bruno Faulin no Instagram, no TikTok, porque este homem é tanto conteúdo de Pânico que eu tô horrorizada. Obrigada por você ter aceitado participar aqui do Abominável, e passa as tuas redes aí pro povo, por favor. Com certeza, eu tô @BruFaulin. Então podem aguardar que vão ter muitos conteúdos, e obrigado, gente, pelo convite. Adorei nosso bate-papo aqui, foi muito gostoso, e que a gente possa fazer isso mais vezes, hein? Foi bem legal. Faremos sim, Bru Faulin. Siga este homem que você não vai perder nada sobre a franquia Pânico e entre outras coisas maravilhosas. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais Abominável Podcast. Rodrigo, mais alguma declaração ou ficamos por isso mesmo? Estamos declarados. Estamos declarados, pois muito que bem. Um beijo pra vocês. Beijo, Rô. Beijo, Bruno. Valeu, gente. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.